Oi, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do podcast 60 Minutos, unindo aqui Rádio Rural de Santarém, TV Encontro, através do Sistema Arquidiocesano de Comunicação, em uma edição histórica e comemorativa dos 60 anos da Rádio Emissora de Educação Rural de Santarém, que começou como Rádio Educadora, fundada em 31 de maio de 1960 e inaugurada em 5 de junho de 1964. O episódio de hoje vai falar sobre educação, porque no episódio que passou a gente falou sobre os fundamentos da rádio a partir da dimensão evangelizadora, educadora, mas hoje especificamente neste podcast, a gente vai conversar de que educação estamos falando quando falamos do pioneirismo da rádio rural no interior da Amazônia, no oeste do Pará, no município de Santarém, como uma rádio educadora. E nós temos a honra de receber aqui a professora Aurenice Gabler, que esteve na primeira equipe do Movimento de Educação de Base. Ela vai contar coisas que eu não sei. Eu estou aqui, claro, munido de informações acadêmicas, porque este podcast ele tem uma parceria com a UFOPA no que diz respeito à linha de pesquisa na educomunicação e também no programa de pós-graduação em educação, no qual eu tenho a honra de estar ingressando no doutoramento, sob a orientação do professor Dr. Anselmo Colares, e também da UFPA Belém, no PPG-Com, onde a nossa querida Rosa Luciana Pereira Rodrigues já tem o seu mestrado em Ciências da Comunicação, está terminando o doutoramento em Ciências da Comunicação, tem pesquisa na área, então a gente objetiva fazer deste podcast um resultado com um e-book, depois uma publicação que tenha essa marca acadêmica, não do academicismo, mas da seriedade de pesquisar a história da comunicação e da educação na região oeste do Pará. E por isso recebemos também o professor Dr. Anselmo Colares, que está aqui. Ele disse hoje que ele quer estar muito no contraponto, porque tanto eu como ele estamos assim, olhando para a Aurenice e contemplando a história viva. Então vou fazer o diferente, começar com o senhor e terminar pelas damas, para fechar com chave de ouro ao final do podcast. Professor Anselmo, primeiramente fale do Anselmo de Alencar Colares. Você é santareno, como é que começa a sua história nessa região, sua história de vida? O Everaldo e também as pessoas que nos acompanham. O Anselmo foi uma criança que, o último a nascer numa família constituída pelo Sebastião Colares e a Raimunda Alencar. Eles são pessoas que viveram na roça, né? O meu pai, eu sei que ele pescou, que ele circulou aqui por essas nossas áreas de várzea, e minha mãe mais ali pelo Tabocal, onde a família se instalou, vindo também de regiões do Nordeste e uma das avós do Amazonas. Então essas são as nossas conexões, né? Se a gente estivesse falando de ser médio, seu pai está na região ribeirinha de Rios e a sua mãe no Planalto. Exatamente. Mas a origem deles, assim, eles são filhos de cearenses? Como é que é a origem? São naturais de onde? Tem essa mistura, Everaldo. Eu acho que isso é muito bacana, porque mostra que quando a gente vai olhar as nossas origens, né? Os pais, os avós, os pais dos nossos avós, se a gente puxar aí umas 5 ou 6 gerações, nós vamos verificar que a gente tem um pouquinho de vários lugares, né? O que nós somos hoje, não dá para dizer eu sou totalmente de um determinado lugar. A gente é essa mistura. Numa linguagem filosófica acadêmica, um híbrido, né? Uma mistura de... São muitos universos, né? E o professor Anselmo, antes de ser professor Anselmo, como a gente está falando do menino Anselmo, que o nosso querido Cléo Neves musicou, canta, fala do Anselmo Tapajós também, nasceu aqui em Santarém mesmo? Aqui em Santarém. Engraçado que eu fui o único que nasci na cidade, meus irmãos nasceram lá pelo Tabocal, e no meu registro de nascimento eu sou o único que consta Tabocal. E olha... Então, embora ter nascido aqui, e aí eu soube esses dias quando completei agora 60 anos, e como minha mãe, ainda bem, graças a Deus, está viva. Você sentou com uma rádio rural, está 60 anos, né? Com a rádio rural. E ela tem uma memória extraordinária. E eu terminei perguntando para ela como é que foi, né? Na época que eu nasci, né? E ela me disse que ela teve dificuldade com o leite, e eu então
a primeira mamada foi numa vizinha que era professora. Olha, então teve Aí eu uma disse, ama de olha, leite, uma mãe de leite, né? Que legal. professora. E a gente vai conhecer um pouquinho mais dele, inclusive como ele entrou no rádio, né? Isso, Everaldo. Eu, assim, fechando essa parte mais inicial, queria dizer que é um santareno que lá na minha meninice, Santarém ainda era uma cidade basicamente rural, né? Até os anos 60, a população santarena era mais ou menos meio a meio a população da área urbana e a população rural. Nos anos 50, a população de Santarém era 70% do campo e 30% na cidade. Nos anos 60 já equilibrou e nos anos 70 inverteu. 70% passou a ser morador da cidade e apenas 30% no campo. Então, de certa forma, na minha história de vida, eu acompanho essa transição. Então, ainda criança, eu tenho lembranças de uma Santarém meio rural, né? E com o tempo, olha, até o nome Rádio Rural. Pois é isso que quando o senhor estava Com o falando, tempo. professor, eu pensei assim, rural era um nome então muito presente e Muito vivo forte, para a época. muito forte. E hoje é desafiador no resgate desse fenômeno entre urbanidade e ruralidade, dos valores do campo, da educação para o campo. Sem dúvida. A gente tem muito o que conversar. Muito o que conversar. E vou usar uma expressão assim bem, essa galega, esta loira, de olhos gritantes, né? Os olhos dela gritam, eu tô vendo daqui os azuis. E eu vou já ficar quieto, mas eu não resisto a dizer que eu É. tenho uma admiração muito grande por essa colega, né? Que, gente, é uma história Então, mas ao espetacular. início vem um pouco de áurea, né? Dessa coisa que brilha em você. Olha, uma alegria estar te reencontrando, porque quando nós fomos à sua casa pessoalmente fazer o convite com o professor Anselmo, a senhora disse assim, as pessoas se admiram quando dizem assim, igual o Donino uma vez me encontrou lá na catedral, disse assim, você ainda está vivo? Eu disse, tô, Donino. E você está bem, você diz que as pessoas dizem que você está bem. Antes de falar das nossas idades, que eu não tenho vergonha, do nosso tempo de vida, ele já falou de 60, mas de onde é que vem esta mulher tão cheia de luz? Onde é que você nasceu, assim, os seus pais? Qual a sua origem? Interessante, você acabou de falar em galega, né? Aham. Era meu apelido, Era. bem pequena. Então, eu sou de Tuqui, É mesmo? da região de Tuqui. E meus pais eram agricultores. Meu pai foi o segundo maior plantador de juta daquela região, perdendo só para o Tuja, né, que era o primeiro. Então, minha mãe vinha de Tapará, a família dela está em Tapará, porque a minha avó, a mãe da minha mãe, ela foi noviça, porque foi cabanagem, os pais dela foram mortos, e os tios dela tiveram que mandar para o convento Santo Antônio, em Belém, né? Então, ela foi noviça. E o pai do meu pai veio de Portugal, porque não quis ser padre e deu uma escapada de lá, Deu uma fugida. levou a fugida, veio para a casa dos tios aqui, que moravam aqui pelo Rio Grande do Norte, aqui no Pará. Já. Então, a minha mãe, a minha avó era descendente de francês, e o pai dos meus avós era um português. Então, era português, e o pai da minha mãe ainda era filho de um português com uma cabocla. A gente pode dizer que é uma multimistura. Multimistura, sim, senhor. E eu quero que o senhor comente se o senhor honestamente sabia que ela era da região do Ituqui, porque no meu imaginário do senso comum, eu achava que ela era gaúcha, eu achava que ela vinha aqui da Transamazônica, dessas migrações todas. Pensava isso. Muita gente pensava isso. Chega assim comigo, diz assim, escuta, tu rapidamente tu pegaste o O sotaque. sotaque dos paraenses. É. E digo, e por quê? Você sou lá da beira do Ituqui. E de onde vem o Gabler? Gabra do meus povos, já que é filho de alemão. Ah, por isso então. E ela até tem uns traços de alemão, acho que pegou um pouco. Anselmo, você já sabia disso, professor? Então, eu sabia porque Convive tive já há muito a felicidade de ir no curso de pedagogia, quando fui implantado aqui,
né, que eu fui da primeira turma de pedagogia. De 83. E em seguida eu ingressei na universidade como professor nesse curso. E a Aurenice foi ser aluno Eu de lembro. pedagogia. Então, assim, imagina para mim, que já tinha ouvido pelo rádio, já sabia, né, uma pessoa que já tinha ocupado espaços no campo da educação e da comunicação em Santarém, espaços significativos, e eu lá sendo professor desta pessoa. Olha, antes de chegar nessa parte aí, só vamos dar assim esses créditos legais desse mergulho profundo na história. Lembre de alguns colegas da sua turma da pedagogia, que foi a primeira no interior do Pará. Eu lembro que parece-me que o professor Orlando Gamboa era dessa turma. Lembre de mais algum? Mário Adonis, Célia Reim, esposa do Sérgio, que é o nome da rua, né? Sérgio Reim, que trabalhou na Rádio Rural, Sérgio, também. Banco do Brasil, mas teve uma passagem na minha época aqui pela Rádio Rural. E a turma do meu tempo foi uma turma bem diferenciada, não só pelo fato de ter sido a primeira a estudar regularmente. Foi a primeira turma regular. Tinha havido uma formação anterior, nos anos 70, com aulas no Álvaro Adolfo, sendo oferecidas para pessoas que já eram professores. E que não era pela Federal do Pará, era como Santa Catarina, alguma coisa era. Era Federal do Pará. Foi da Federal do Pará. Só que era nas férias, similar ao PAFOL. Em 83 foi assinado um convênio, o FPA, Prefeitura e Sudã, e por esse convênio foi instalado o primeiro curso para funcionar sem ser nas férias, funcionar regularmente. Que foi a coordenadora, foi a professora Rosilda Von. Professora Rosilda Von. Que tem uma história muito forte com relação, a gente vai ver aqui com a professora Francisca do Rosário Carvalho, ela e tudo mais, vai tocar nesse ponto. A Rosilda Von e a professora Francisca do Rosário, elas eram funcionárias do MEC. Aqui em Santarém houve uma delegacia do MEC, assim chamada. Essa delegacia fechou e elas duas permaneceram como funcionárias federais. E quando então a universidade vem, por ser uma funcionária federal, ela vai prestar serviço. Vai prestar serviço lá, sendo a coordenadora primeira do núcleo. Diz a turma que o senhor lecionou para a Aurenice, eu acho que tinha o Edson, a Madalena, era uma turma... Era. A professora Lília, não foi? Professora Lília Colares. Que depois veio tornar sua esposa, que hoje é doutora também, quero mandar um abraço para ela. A professora Solange, hoje vice-reitora da universidade, todas são dessa turma. Que legal. E eu já entrei na 92.1, que é eu, a Lípio, a Elana. Nossa turma foi realmente a primeira turma de pedagogia, foi regular. Por isso que eu extraí como lição de vida, né, de que o professor ele tem que ter uma relação muito bacana com os estudantes, porque a gente não sabe, depois os papéis se invertem, né? Uma relação que vai para a vida, né? Então isso é muito importante. E eu, portanto, tive esse contato com a Aurenice mais intensamente nesta fase, né? Até então, o que eu sabia da Aurenice era a voz, né? Conhecia a voz da Aurenice, conhecia o trabalho que ela realizava, e minha mãe tinha uma admiração muito grande. Minha mãe sempre teve muito desejo de estudar. A minha mãe sempre teve muito desejo de estudar, mas ela não pôde. Ela teve uma doença que ela teve que ir para um local de tratamento próximo em Belém, que é Marituba. Meu pai também, essa mesma doença, os dois se encontraram por lá, o casamento foi lá e depois retornaram para Santarém, eram tempos muito difíceis, né? Então, minha mãe, ainda criança, ela foi para esse local e interrompeu os seus estudos. Eu entendo, eu vejo que ela, de certa forma, se realizou em mim, por eu ter conseguido ir adiante nos estudos. E talvez ouvindo a Aurenice e tantos outros radioeducadores. Ela escutava pela Rádio Rural. Essa esperança, né, que nós vamos falar, dessa dimensão mais ontológica, que na filosofia existe o sentido da educação, que é educação, que não é só algo que se dá, educare, que se vem de fora para dentro, mas educere, o educere, que sai desse desejo que todos nós temos de aprender. Nós vamos estar refletindo. Inclusive, eu trago um primeiro trecho que talvez nem lembre aqui, é o professor Anselmo, para a gente já mergulhar. Como é que vocês conheceram a Rádio Rural? Como é que se deu o primeiro contato de vocês com a rádio? Mas aqui, bem, tá Colares, eu penso que pode ser tanto da professora Lília como do senhor, mas diz assim um trecho.
Considerando que no Brasil os dois movimentos de alfabetização, que era o Mobral e o MEB, tinham como foco a alfabetização, porém com objetivos distintos, é interessante examinar como se deu aqui na cidade de Santarém, haja visto o cenário político que se aplicou ao município. Isso porque, conforme Colares, aí abre a citação do professor, estudar a história da educação significa buscar acompanhar no conjunto dos acontecimentos as permanências e as rupturas, dos avanços e os retrocessos, as deficiências e as excelências, enfim, todos os fatores que influenciaram e foram influenciados no percurso do tempo, observáveis, por exemplo, por meio das políticas, da legislação educacional, das concepções pedagógicas e das práticas nas escolas. É um texto meu. É um texto seu maravilhoso, porque o senhor então trabalha que a educação ela precisa ser vista em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões. Como é que se deu o seu encontro com a rádio rural, com o rádio? Porque também, como foi surpresa para mim saber que ela nasceu no Ituqui, um dia o senhor me disse, eu comecei pela rádio rural, eu passei pelo departamento de jornalismo, porque até então, Aldenice, no meu imaginário estava o Anselmo Colares, aquela voz, Os comentários da Guarani FM, aquele estéreo maravilhoso da Guarani que permeou o imaginário. Antes disso, tem o início da rádio. O início dela realmente. E nós vamos chegar lá. E como é que o senhor conheceu essa rádio para depois a gente saber como ela nasceu, que ela estava lá? Isso, eu já era todo, acho que naquela época, se puxar esse tempo, no começo, não só por a Rádio Rural ser aqui, conseguia chegar nos lares, né? Havia anterior à Rádio Rural a Rádio Clube, mas era única praticamente, porque a Clube era bem modesta, assim, o alcance dela. E a Rural em ondas médias e tropicais, né, chegando em vários lugares já além do Brasil. A Clube, inclusive, aliás, só um parênteses, enfrentou algumas dificuldades, que ela entrou no ar, saiu do ar, mudou de nome, foi planície, e a Rural, ela é a Rural desde o início. A Clube daria uma outra conversa dessa específica, mas focando na Rural. Então, assim, da minha época por muito tempo, a Rural é extraordinária, assim, ela entrava nos nossos lares, né? A Rádio Rural fazia parte da nossa vida. Então, primeiro que tudo, nem passava na minha cabeça que um dia eu pudesse estar também com a minha voz chegando nos outros lugares. Mas ela tem uma relação muito forte, a minha vinda para cá, com a minha história na universidade, no curso de pedagogia. Tem uma conexão, porque no curso de pedagogia, como estudante, ali no ano de 83, 84, a gente começou a fazer a organização estudantil. E eu fiz parte do movimento de organização. Compus o primeiro diretório acadêmico, tendo a presidência o Mário Adonis e eu como vice-presidente. E por essa despontar, digamos assim, de liderança, o J. Ninos e o Dornélio Silva, que trabalhavam no jornalismo aqui, sob a coordenação do Manuel Dutra, que equipe, hein, Anselmo? Exatamente. Que equipe. Aí eles precisavam de alguém para ajudar na redação das notícias. E então, até onde eu sei, o Nino disse, olha, tem um garoto, um rapaz ali, que é uma liderança, né? Vamos apostar. A gente era garoto, Aurenice, hein? E aí me convidaram e eu vim para cá, para a Rádio Rural, para redigir notícias. E eu comecei fazendo esse trabalho de redação de notícias. Eu acredito que já no segundo ou terceiro dia, no máximo, contrata esse rapaz. Não, assim, já trabalhando. Já vim trabalhando. E no segundo ou terceiro dia, talvez, escrevi a notícia, porque tem aquela notícia de hora em hora, né? Então, era Rural Notícias. Era uma das 5 da tarde, e eu escrevia e alguém lia, o locutor daquele momento lia. Mas acho que o locutor tinha saído e disse, olha, vai lá, lê a notícia. Então eu subi, a gente era embaixo, o setor de jornalismo, tinha aquela escada para chegar no estúdio, subi a escada, cheguei lá, me sentei, né, na frente do microfone, esperando a luz vermelha acender. Não, eu controlo meu nervoso assim, eu normalmente, no momento eu faço um disfarce, eu deixo para vir depois, o nervoso depois. E controla a situação. Controlo. Mas o nervoso veio depois, principalmente pelo seguinte, na sequência, a Bena Lago, ela ia apresentar o correspondente rural. E a gente dava notícias, geralmente eram 1 ou 2 notícias,
e ao término a gente anunciava o programa e o locutor. E eu disse assim, a seguir, correspondente rural com Bena Santana. Só que Bena Santana é um colega do esporte, né? Então, minha primeira entrada e a primeira gafe também foi essa. Acontece, deixa eu te contar uma rápida história de rádio. Eu estava apresentando o Jornal do Meio-Dia com a Vanessa Pereira, que hoje tem outro sobrenome na Liberal FM, lá em Belém, faz sucesso. Aí era o último dia do governo da prefeita Maria do Carmo. Aí eu vim apresentar o jornal, aí apresentava, aí no final a gente faz aqueles créditos, aí eu disse a apresentação, Vanessa Pereira, e ela disse, e Everaldo Martins, que estava no imaginário, né? Mas acontece. Agora, olha, antes de passar aqui para a gente, vai fazer esse bate-bola, Aurenice, nesse mesmo trabalho, nessa obra, tem um texto seu, um texto resultado de uma entrevista com você para entrar nessa questão da origem. Você diz assim, quem trouxe o MEB para Santarém foi Dom Tiago Ryan. Ele conheceu essa experiência no Nordeste. Essa experiência foi para o Nordeste através de uma experiência em Sutatenza, isso, na Colômbia, onde tinha um padre que fazia um trabalho radiofônico. Não era aula, era catequese. Ele tinha um sistema de rádio nas comunidades para ele fazer a catequese. Então isso despertou uma ideia para se construir um sistema radioeducativo para a aula. Então foi feita essa experiência no Rio Grande do Norte e Dom Tiago Ryan conheceu e ficou encantado. Como ele tinha o sonho de implantar uma rádio em Santarém, então ele implantou a Rádio Rural em 1964 e em 1965 ele trouxe o MEB e instituiu o movimento com a coordenação da professora Francisca Carvalho, que era a pessoa que fazia o trabalho da diocese e o trabalho da educação com as professoras Rosilda Bon e Miraselva. Como é que começou o seu encontro com a Rádio Rural? Olha, para falar do meu encontro com a Rádio Rural, aqui eu tenho que falar do meu encontro lá no Ituqui. Como ouvinte. Como ouvinte. Porque eu conheci a Rádio Rural desde bebezinha, quando ela estava nascendo. Nasceu ouvindo rádio. E ela ouvia. Não, ela que era bebezinha. Sim, a Rádio Rural. Ela conheceu a rádio. Você então viu a Rádio Rural nascer quando você ouviu a inauguração da rádio Não foi inauguração, eu ouvi, foi os testes. Hoje é que maravilhoso. Que foi de madrugada, tinha o Frei Nestor, né, falava. Só me permite um parêntese, né, que eu quero ser igual o nosso companheiro Fausto Silva e cortando, mas é porque é rico. Eu mandei até um print aqui e eu fiz uma pesquisa que a primeira direção foi então com o Dom Tiago Ryan, Frei Juvenal Carlisson e o Frei Nestor Winder. Tem um sobrenome que eu pesquisei aqui, coloquei, e também o Osmar Simões. Então essa foi a primeira diretoria. Aí por que eu estou te dizendo isso? Porque o Frei Nestor, ele foi o engenheiro que construiu a primeira torre e colocou no ar. Então, esses testes que você ouvia já eram fazendo. Porque nós tínhamos rádio. Não era fácil ter um rádio naquela época. Mas minha família teve um rádio, né? Porque a gente vivia no interior, mas nós tínhamos uma conexão muito grande com a cidade, porque meu pai era uma pessoa... Tinha berço, tinha coisa, meu pai. Então, ele fazia questão de se inteirar das coisas. Ele amava a política, amava a religião e amava a natureza em toda a sua dimensão. E Aurenice, me permita assim, uma breve interrupção. Essas origens da sua família, né, vindo de Portugal, vindo de França, o rádio era importantíssimo para eles se sentirem conectados, né, com as suas origens. Com certeza. Então, meu pai era um homem que queria muito e ele também queria ouvir a rádio e nós compramos um rádio, e aí isso foi a glória, né? Porque a gente assistia de madrugada o Frei Nestor falando, né? Fazendo os testes. Olha só para clarear, Frei Nestor Bernard Windolf. Isso. Né? Então, ele fazia... O que ele dizia, Aurenice, nesses testes? Ele fazia esses testes assim. Oi, essas coisas, esses sons. Oi, som, né? E também... e alguns textos do Evangelho, alguma orientação assim, muito curta, aquelas frases curtas. Isso é espetacular. Então, né? Isso é espetacular. Depois disso,
o MEB, a rádio entrou no ar com a escola radiofônica. A inauguração da rádio, ela entrou no ar com a escola radiofônica do MEB, em 1965, que foi já com a professora Zuíla, que foi a primeira professora, eu ainda não estava no MEB. Então, depois foi que eu recebi isso já em fevereiro de 67. Eu fui convidada pela professora Francisca, que eu nunca esqueço de como ela fez. Ela mandou a professora Benedita Brasil me chamar. Saudosa memória. E mandou que eu fosse lá com ela. Eu fui. Eu tinha saído do Colégio Santa Clara e eu acho que foi através de Frei Juvenal. Eu calculo, não tenho certeza. Acho que foi Frei Juvenal. E ela mesma, coitada, foi indicada lá pelas irmãs, né? Aí a professora Francisca me convidou e eu fui fazer uma entrevista com ela. Aí eu pensei que ele ia fazer uma entrevista, sabe, a entrevista como todo mundo faz. E ela pegou e disse assim, olha, Eunice, eu quero que você dê aula na rádio. Ela disse assim, quero que você dê aula na rádio, só tem um detalhe, não quero que você pegue o caderno de ninguém que já deu aula. Então, quem tinha dado aula? A professora Zuíla Lemos e a professora Nazaré, eu esqueci o nome agora. A professora Nazaré era professora de crianças. E a professora Zuíla dava para primeiro ano, e aí no segundo, em 66, segundo ano. Então, aí ela pegou e me deu uma pilha de texto desse tamanho para eu ler. Eu li aquilo tudo com essa recomendação. Esse aí você começa agora com o treinamento. Eu já fui para um treinamento de monitor. E eu fiquei tão nervosa aquele treinamento. E foi lá que eu comecei a ver coisas incríveis. O homem do interior, zerado. Se diz assim, sem conhecimento, a não ser o seu conhecimento de origem, né? Mas seu conhecimento de letrado, e a gente tinha que orientar tudo. Tudo, definitivamente tudo. Respira um pouco. Do almoço ao final. Respira um pouco, porque não é interrompendo, é para a gente beber esse aperitivo com os comentários do professor Anselmo. Um pouquinho agora só viu que eu disse espetacular, espetacular. E eu ia complementar dizendo a sua intervenção, porque a sua intervenção ela foi magnífica no sentido que eu estava interpretando que ela tinha nascido ouvindo rádio. Você percebeu e disse, não, a rádio nasceu e ela percebeu a rádio nascer. Então ela traz coisas dos testes, ela traz coisas por exemplo, se a rádio é fundada em 60, ela 31 de maio de 60 e ela entra no ar em 5 de julho de 64, a gente pode perceber que esse ano de 64 até 65, a chegada do MEB, a rádio ela testava, ela tentava entender qual seria a sua programação, não é isso, professor Anselmo? Sim, e é importante, porque às vezes se você pega um texto onde esse contexto não é tratado, fica estranho. Como é que é fundada e depois, alguns anos depois, só é que ela começa. E o que aconteceu nesse meio tempo, né? Não fica vazio, não há um vácuo, né? Há os testes, até porque hoje esse tipo de teste é fácil, é muito mais simples, é muito rápido. A gente está falando de um outro tempo. Com relação à TV Tapajós, você não lembra que em 79 ali, era muitos testes, a gente assistia o teste? Eles tinham umas entradinhas ali e tal, isso era demorado. Hoje você faz isso com mais rapidez, né? Mesmo fazendo os testes, mas é mais rápido. Então a gente está falando dessa época. E eu queria também fazer uma observação aqui na partir da fala da Eunice, um pouco situando. Eu não estou aqui com os dados, mas eu vou com o uso da memória. Apenas observar que, como eu sou pesquisador da história da educação e me dediquei a compreender a história da educação em Santarém, a gente tem a presença de escola aqui já há um certo tempo, né? Inclusive tem a escola Frei Ambrósio, considerada a mais antiga da escola em funcionamento. Ela não é a mais antiga das escolas de Santarém, mas a que se manteve funcionando até os dias de hoje, aí sim ela entra nessa categoria da mais antiga. Mas o que eu queria observar é assim, que até os anos
mais ou menos 1950, educação escolar aqui para nós era uma coisa quase zero, até os anos 1950. A gente passa a ter uma expansão no sistema educacional com a chegada da Rádio Rural. A Rádio Rural muda completamente esse quadro. Então, a gente vai ter, por exemplo, eu fiz essa coleta de números, numa população de 60 mil habitantes ali, mais ou menos nesse período, a gente tinha um pouco mais de 1.000 pessoas no sistema educacional, de 60 mil. Tá? E, então, A escola não era para todo mundo. não, a escola praticamente era inexistente. Então, a Rádio Rural, e com o trabalho do MEB, ela dá esse impulso. E depois, concomitante a isso, também a construção de escola, né? A chegada das escolas físicas. Né? Você tem aí uma atividade educacional muito importante feita dessa maneira. E sobre isso, a Aurelice tem informações relevantes. Marcelo, é aí que entra o propósito do Tiago. Porque como eram muito poucas escolas, tinha que fazer alguma coisa. Tanto que começou com escola de criança. Isso é muito Porque nem interessante. sempre tinha, nem toda comunidade tinha escola de criança. Exatamente, na educação infantil, né? Isso, E a, educação. e a pesquisa do professor Anselmo lá no doutorado, né, ele sempre procura fazer essa costura entre o universal e o particular universal. Eu estava lembrando aqui, professor Anselmo, da pesquisa da professora Elita Pajós, porque a professora Aurelice como a professora Francisca vieram do Santa Clara. Mas, professor Anselmo, o Santa Clara e do Amando, eles não chegavam nem era um ponto, um grão de areia diante dessa vastidão da Amazônia necessitada de escola. Por que eu estou dizendo isso? Porque é escola antiga, mas não dava conta, né, Aurelice, de formar. E olha só, outro comentário importante, professor e professora, nessa mudança da própria metodologia do MEB, porque ele chega e a professora Francisca lhe convida para ministrar aula com uma outra metodologia. E tem um trecho aqui que diz assim: a alfabetização de adultos, é do Paulo Freire, tá? Como um ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo, como um ato criador, para mim seria impossível engajar-me num trabalho de memorização mecânica dos ba, be, bi, bobu, dos lá, le, li, lon, lu. Daí que também não pude reduzir a alfabetização a um ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. Ensino em cujo processo o alfabetizador fosse enchendo com suas palavras as cabeças supostamente vazias dos alfabetizandos. E aí vem esse texto fundamental, já concluo, dele dizer assim: eu vivo e luto, Pedro vive e luta, o povo vive e luta, eu, Pedro e o povo vivemos, eu, Pedro e o povo lutamos para viver, viver e lutar. E essa frase eu tinha escutado da boca de Dom Tiago, ele sempre dizia: meu filho, viver e lutar, vitória só 5 minutos depois da morte. Foi daí. Inclusive, que eu acho que o Paulo Freire, apesar de ter falado isso aí, ele não conseguiu escapar do Lalenismo, porque Eu ia até brincar do Lalenismo. o método dele era muito nessa linha, né? Então eu sempre digo que reviver o encantamento daqueles primeiros anos de trabalho é demais. É isso que eu sinto hoje neste momento. E eu vi, como eu disse, eu vi a rádio nascer e entrei na história dela quando ela estava engatinhando. Sendo gestada. Eu vi ela nascer e entrei na história quando ela estava começando. Então foi aí que eu fui para fazer as aulas radiofônicas e eu recebi o material do Paulo Freire, da metodologia de Paulo Freire, os 18 cartazes com as palavras-chave e como seria o procedimento, né? Orientação de como seria o procedimento que foi feito aqui em Santarém pela Maria do Pilar, uma professora lá do Rio de Janeiro, que veio orientar como era que deveria ser. Então, aí foi que eu comecei, mas não podia ser só a alfabetização. A alfabetização foi toda minha responsabilidade. Eu calculo meus 20 mil alunos que eu alfabetizei.
bateu em mim aqui uma coisa de entrevistador também. Fique à vontade, professor. Nisso, tu havia alfabetizado presencialmente antes de fazer essa alfabetização pelo rádio? Não, é só meu estágio de professora Do magistério. do magistério e foi muito pouco também. Meu estágio foi muito pequeno. Então foi muito Mas- desafiador, né? Alfabetizar não estando presente, né? Alfabetizar à distância, né? Eu, como menina do interior, que estudava aqui em Santarém, na escola da professora Helena Bezerra, e passei pelo Frembroso, chegar nas minhas férias no interior, eu juntava meus primos e dava aula para eles. O que eu aprendi aqui, eu passava para eles. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente não tem um início formal, E outra mas é uma coisa forma de também, iniciar também. a outra coisa que eu tinha, uma paixão por livro. Eu era igual meu pai, lia tudo que aparecia. Então, meu pai fez uma estantezinha para mim e eu comecei a colocar meus livros, né? E aí eu comecei a dar aula, dei aula para meus primos, alfabetizei muitos deles, porque todos os anos eu ia e dava continuidade naquilo que eu tinha começado, né? Agora, Aurenice, alfabetizar através do rádio, no caso à distância, só que lá no ponto da recepção havia uma pessoa lá, não é isso? Assim que funcionava, né? Aí aconteceu assim. Bom, quando eu saí do Colégio Santa Clara, né, essa história de linha de alfabetizar criança era a única experiência que eu tinha, era essa, da minha família mesmo, né, que eu fazia lá. Então, que eu fui dar aula pelo rádio. Então, como era? Precisava ter uma pessoa, precisava ter muito estudo, bastava que ele soubesse escrever e apontar no rádio, discutir com as pessoas. Então, que previa os cartazes, que vinham os 18 cartazes com as palavras-chave. As palavras-chave, elas continham todos os fonemas, do mais simples ao mais complicado. Eu acredito que por aquelas cartas que o Paulo Freire escrevia para aquele pessoal que ele alfabetizou nas penitenciárias, nas cadeias, nas pessoas. Então, Eu fiquei curioso por isso, né? esse método que ele usou, que é o método oficial. Quando ela disse que ele não conseguiu se livrar do Laleli Lolu, como o senhor interpretou? Agora eu estou entendendo, quando ela diz que havia as palavras geradoras, mas no concreto, na realização, aqui pelo menos, pegava essas palavras-chave e aplicava a essas palavras-chave o convencional, que era conhecido. Exatamente. Então isso eu vejo normal, que eu vejo como uma adaptação. Agora, quando a gente faz outras leituras, e como ele próprio realizou, como outros realizaram, a gente vai encontrar formas diferenciadas. Então, isso para mim é interessante para dizer que não foi uma coisa única, né? Tem variações na aplicação, e no caso aqui, Santarém teve essa variação. Só que tem um detalhe, Qual que detalhe? não era simplesmente as palavras-chave. As palavras-chave, até nós modificamos as que vieram de lá, no Nordeste. Nós usamos as nossas, elas tinham que ter um teor pragmático, e aí ela tinha que ter uma ligação muito forte com o povo, palavras que o povo usava. Então, é tanto que nós deixamos de muitas palavras que eles usavam para lá, assim, nem me lembrando algumas, mas do Nordeste, por exemplo, e nós passamos a usar juta, que elas aqui, desde que elas tivessem os mesmos fonemas que as outras. Então, isso todo foi um trabalho de mexer com o método de novo, todinho aqui. Me permita, professor Anselmo, que eu quero que o senhor faça esse comentário. Por exemplo, vou trazer para a linguagem da religião. No aspecto religioso, a gente tinha aquele folheto domingo, né, nas missas. Aí, com as comunidades eclesiais de base, a gente tem que deixar de lado essa missa planejada e planejar a missa de acordo com a nossa realidade. Agora, veja bem que interessante. Pegando um método revolucionário do educador Paulo Freire, elas ressignificam para a realidade
Amazônia. Eu vejo aí a aplicação de um conceito no campo da história da educação é de David Ausubel, que é o conceito de aprendizagem significativa. Então, não basta que você aprenda uma coisa, é necessário que aquilo que você aprenda ganhe significado. Faça sentido Né? para você. Então, aprender uma palavra, aprender a escrever ou a ler uma palavra que ela não é do teu universo, do teu ambiente, ela é importante, né? Claro que isso vai te ajudar, mas se você associar esse aprendizado com alguma coisa que é do teu dia a dia, né? E aí são essas palavras geradoras, como por exemplo, se você essa foi a inovação do Paulo Freire, uma das inovações, que ao falar em construção, ele leva a pessoa a refletir, leva o trabalhador a refletir o que significa ser um trabalhador da construção civil, por exemplo, que ele faz casa para os outros e não tem a sua própria casa. Né? E aí gera um debate de natureza política sobre a importância de que o aprendizado das letras e das palavras, elas têm que ter um sentido de libertação. É por isso que a pedagogia dele é chamada de pedagogia libertadora. É por isso que a gente, a cada início de aula, tinha que cobrir a palavra e discutir uma figura que nós fazíamos esse ciclo escrito, aquele método que a gente fazia, e aí aquele nosso cartaz feinho, mas É método que pintava as camisas, né? Passava. Ciclo escrito. Fazia uma Então, é que a gente já tinha pessoal aqui na diocese que fazia na época, que já fazia aqueles, recortava aquela tela e reproduzia aqueles cartazes aqui de acordo com a nossa realidade. Então, antes da gente começar a aula, a gente tinha que fazer, com a palavra coberta, um debate sobre aquela gravura. Aí, olha. Então, Eurice, esses cartazes eles eram mandados para as comunidades, para quando a aula ia ao ar, esse cartaz estava lá. Porque tinha um monitor, a sala de aula com os alunos, que podia ser na casa do monitor, embaixo de uma árvore, ou na escola, ou na igreja. Radinho lá do lado. Indispensável. Um radinho era central. E o lampião, né? Ou lamparina, que eu achava interessante, só para ilustrar, que quando a gente recebia os cadernos, aquele monte de caderno que eu ia para casa, para poder corrigir os trabalhos dos alunos, vinha todo sujo de peixe, cheiro de peixe e daquele negócio que sai da lamparina, né? Que cai da ferrugem. O olho. O é que você dá? A tisna, né? A tisna, que se chama olho da lamparina. Era muito interessante. Olha, são tantos detalhes. O nosso bate-papo ele já vai assim para um dos últimos 10 minutos. É tanta coisa maravilhosa. Eu fico triste e te dizer que para falar do MEB Rádio, nós precisamos muito, igual com a mensagem de Jesus, né? Diz assim que todos os livros do mundo não caberiam. Mas eu quero fazer algumas ponderações para gastar um pouquinho lá, mais, explora ela um pouco mais. É dizer assim, explorar o sentido bom, sentido da palavra. Aproveitar a sua presença aqui, algumas perguntas muito pontuais. Quantos anos efetivamente a senhora ficou no movimento de educação de base à frente do movimento, coordenando? Olha, eu fiquei inicialmente como professora locutora, passei 6 anos. Que aí ficou muito conhecida. E quem era coordenadora era a professora Francisca. Professora Francisca. Aí, muitas vezes, eu a substituí, porque a Francisca, ela tinha nós tínhamos alguma coisa que nos unia, nossos ideais. Nós tínhamos ideais iguais. Sim. Então, a gente defendia as coisas bem do jeito que eu acho que eu caí na simpatia dela e ela me deixava, às vezes, a coordenação não era tanto por ela simpatizar e tudo, era porque eu era daquelas pessoas que eu gosto de fazer bem feito e eu só saio daqui quando eu terminar o serviço. Eu virava
até de noite. Foram 6 anos como locutora educadora. 6 anos como locutora. Aí daí eu saí, fui para a Transamazônica e fiquei 2 anos, quase 3 anos lá, em Altamira, na região de Altamira, Transamazônica, e quando eu voltei para o Dom Tiago, Haroldo, todo mundo insistia para que eu viesse fazer um resgate da história do MEB. Da originalidade. Perdido a essência. Aí você até disse para mim, pessoal, que você sentia que o Dom Tiago queria até que você não casasse, fosse tipo uma leiga consagrada só para esse trabalho, uma freira. Mas ele viu que ele conseguiu, que não foi em vão, porque eu sempre fui uma pessoa que eu fiz do MEB uma filosofia de vida. Eu vivi o MEB, não foi simples, não. Era como se fosse a minha própria vida que eu dava pelo MEB, pelo povo. E você voltou para assumir? Voltei para assumir, fiquei na coordenação. Quantos anos? Aí foi de 73, 74. 74 eu estava na Transamazônica, foi 75 a 85. 10 anos. Fiquei 10 anos. Mas o trabalho que eu desenvolvi na Transamazônica era o trabalho do MEB que eu fazia. Eu fiz mesmo, porque fui convidada para trabalhar na Inglaterra lá. E quando eu perguntei qual era o trabalho que eu ia fazer, todo mundo sabia fazer outra coisa, eles façam o que você sabe fazer. Então, vamos lá. Então foi assim. Foi dessa forma que aconteceu. Então eu só saí do MEB porque eu fui promovida a coordenadora regional. Eles foram mais 2 anos. Coordenadora regional, e aí eu coordenava de Tabatinga a Irituíra. Então eu fazia muitas viagens, eu saía de carro muito tempo fora. Foi uma referência, né? Marcelo. Aurenice, assim, que mudanças você notou? Num dado momento você disse assim um pouco de como eram essas pessoas, né, na relação delas com a educação antes do MEB e a partir do MEB, nessa fase inicial, eu poderia dizer do auge do MEB, o que mudou na compreensão educacional e hoje nós diríamos assim do empoderamento, né, que é uma palavra usada hoje, não era usada na época, mas essas pessoas elas mudaram a partir do MEB. Eu sou um pouco suspeita por dizer isso. E eu até discordo de um certo colega nosso que escreveu dizendo que o MEB tirou o homem rural do campo, que foi causou o êxodo rural. Eu discordo pelo seguinte, porque o que o MEB fez? Nossa metodologia de trabalho era pegar a sabedoria do povo do interior, trazer para nós aqui, e aqui a gente transformava e devolvia para ele, sistematizado. Dá para entender, né? O saber do homem do campo, que é muito grande. Nós não ensinamos só, nós aprendemos, acho que até mais do que ensinamos para eles. Então, com esse trabalho, eles conseguiram, e com essa nossa discussão que a gente tinha com eles, tanto diretamente como pelo rádio, eles despertaram. Me lembro, tem até no nosso TCC, não sei se você te lembra, que um senhor, um monitor do Atumã, ele disse para mim assim: professora, eu me arrependi de ter me conscientizado. Aí eu digo, como assim? Por que, senhor Silvano? Porque foi a coisa mais difícil que aconteceu. Aí eu entendi, eu comecei a pesquisar, e ele disse, porque depois que eu me conscientizei, professor, abriram-se as cortinas
E eu comecei a ver lá na frente. E aí que entra essa questão que o nosso colega colocou como esse mesmo monitor, ele veio para a cidade, se candidatou a vereador, foi trabalhar pela sua comunidade. Então, o que significa isso? As pessoas despertaram, viram que os seus filhos precisavam, mas o governo, na época, não colocava o suficiente, como hoje, graças a Deus, eles colocam, nós temos segundo grau no interior. Naquela época era uma luta para que se tivesse o primeiro grau, e só foi ter o primeiro grau quando eu fui secretária de Educação, que eu peguei, transformei tudo que era tudo que era modular, eu transformei em fixo. E foi assim que foi crescendo, e hoje, graças a Deus, a resposta para o homem do campo. Cadê que tem alguém querendo ir de lá? Está se realizando lá. Então, era isso que precisava ter naquela época. Mas, infelizmente, o MEB saiu muito antes do que devia. E essa experiência, você não tem ideia como é gostosa, como ela é maravilhosa, como é enxupeira. Eu queria que o senhor fizesse nas suas considerações um comentário em cima de que, por mais que hoje não tenha mais MEB, não tenha mais Rádio pela Educação, a Rádio Rural não seja absolutamente mais educativa ou educadora, como foi nas suas origens, mas ninguém pode tirar isso da história. Não pode se separar MEB e Santarém de Rádio Rural, jamais. Sem dúvida, eu quero aproveitar nessa fase final para dizer que essa minha passagem pelo jornalismo, eu até tive uma espécie de alcunha assim, de ser o repórter que trazia notícias de educação. Então, às vezes até tentavam, não sei se me intimidar com isso, mas lá vem de novo tu com notícias, com esse tipo de notícia, né? Porque quase sempre o rádio noticia outras coisas, né? Então, há colegas que gostam mais das notícias policiais, das notícias políticas, e eu sempre enfiava uma notícia de educação, sempre trazia as coisas que estavam acontecendo nas escolas, no âmbito das escolas. O senhor se especializou dentro da perspectiva da pedagogia histórico-crítica do professor Dermeval Saviani e que luta para que a criança tenha acesso aos conteúdos que a escola oferece. Diferente desse imaginário popular que é importante, da perspectiva freiriana, a luta é para que essa escola que ela dizia do ensino, que era antigo ensino do segundo grau, hoje ensino médio, muitas comunidades que a senhora tem feito pesquisa na base não têm escolas construídas. Esses são dois grandes educadores da história brasileira, Paulo Freire e Dermeval Saviani, que ainda continua vivo, o Saviani. Enquanto que o Freire ele se voltou muito para a questão popular, né, a educação popular, o Saviani ele se preocupa em dizer que a escola ela se tornou indispensável para a humanidade. Não há como a gente pensar em não ter escola. E que os conhecimentos que a escola trabalha, eles são conhecimentos que são resultado daquilo que mundialmente a humanidade construiu. Ele foi apropriado, alguns conhecimentos foram apropriados por uma parte da sociedade, né, pela parte dos proprietários dos meios de produção, assim denominados, né? Ou a gente às vezes fala da elite dominante e tal. É um pequeno grupo que se apropria e usa esses conhecimentos ao seu interesse. Seria escola para poucos, né? E o que Saviani diz, olha, a gente tem que possibilitar que esses conhecimentos universalmente construídos e que são elaborados, né, sistematicamente, que eles sejam acessíveis a todo mundo. Sejam para não apenas o conhecimento popular, sem desconsiderar a sabedoria popular, mas tem essa outra sabedoria científica, educacional, que ela tem que correr paralelo. Então, por isso que eu acho que esses dois educadores, eles não há nenhuma divergência, eles se somam. São dois rios que se encontram. Se somam muito bem somados, mas eu tive mais convívio, e ainda tenho, né, que por estar vivo, e é possível isso, eu tenho mais convívio com o Saviani. E aí eu trabalho, mas com muito respeito a toda essa
essa forma que Paulo Freire desenvolveu também a sua ação, né, prática. E para a senhora terminar, eu gostaria que a senhora falasse da importância da Rádio Rural na sua vida e na vida do MEB. E fizesse para mim, professor Anselmo, uma lembrança, como era que a senhora falava? Faça aí um exemplo, como era que a senhora dava bom dia ou boa tarde através do rádio, falando com seus ouvintes, como se hoje fosse um programa daquele. Tocava Aqui tinha... Caneta, o nacional, aí de repente ele entrava. Minha querida gente do interior, vamos fazer a nossa oração. E aí a gente começava, e inicialmente eu escrevia por extenso até as vírgulas, né? Depois eu já só pegava os pontos e já tinha todo o domínio, eu falava todo o domínio, conteúdo, eu falava, eu tinha macete, né, do rádio. Mas eu queria terminar com uma coisa que eu escrevi aqui, que as décadas de 60 e 70 foram muito férteis. Foi uma época de plantação. As décadas seguintes já foram de colheita. A Rádio Rural é fruto do sonho e da ousadia de um homem que tinha a visão inequívoca do futuro e um olhar focado na libertação da população rural. População carente de saber, ter participação consciente e da vida sociopolítica e a sociedade. Perdão pela falta de modéstia, mas eu não consigo separar a rádio do MEB e da catequese. Esses organismos da igreja foram inspiradores para Dom Tiago. Fundaram uma rádio, encurtaria distâncias, levaria informações, educação, evangelização, e resgataria, assim, a dignidade humana daquela gente separada fisicamente pelo isolacionismo através da alfabetização. A falta da alfabetização. Dom Tiago se empenhou nessa tarefa e conseguiu tudo, embora duras penas, com um grupo de trabalho centrado, criativo, comprometido com os grandes objetivos do seu projeto. Avançou e as ondas da Rádio Rural, a Rádio Educadora, a Rádio de Educação Rural e Santarém foram aos poucos conquistando os espaços, crescendo e chegando às corpinhas da Amazônia. Fomos pioneiros. E como nossos erros e acertos com alguns tropeços, abrimos caminho para uma nova geração que muitas nos orgulha. Quantas vezes eu sonhei de dar uma aula pela televisão, fazer programa de televisão, Uma Hora para Todos, Nossa Terra, Nossa Gente, que era o programa que eu apresentava e que eu também cantava. Né? Cantava, que essa foi uma das coisas que a Rádio Rural me proporcionou, o trabalho da Rádio Rural, porque eu tinha vontade de ser atriz. E tinha uma voz e não era tão ruim, né? E aí eu cantava muito. Isso eu já no colégio, já era considerado e tal. Então, o trabalho na Rádio Rural me trouxe. Eu sempre dizia que a Rádio Rural foi meu palco. Então, mas não foi possível mais eu fazer essa minha aula pela televisão, né? Isso não foi mais para mim. Eu fico feliz por essa moçada que está aí hoje, que está na batalha. Elas são muito boas, e faz moço, trabalham nas televisões aí, eu gosto muito de ouvi-las. Manter a rádio no ar em tempos de avanço tecnológico dos meios de comunicação, com várias emissoras de televisão, não é fácil. A gente sabe disso. É preciso ter bem claro que a rádio ainda cumpre o seu papel, né, no meio do povo, e que seu conteúdo é o que faz diferença. E quero dizer a todos e todas que professor Anselmo Colares e professora Aurenice não só deram uma aula hoje para a gente pelo rádio,
mas também pela televisão, porque esse podcast vai passar na TV Encontro, e como ela sonhava apresentar a televisão, ela vai apresentar, e pela internet para ganhar o mundo. Então eu peço que vocês dois, para aquela câmera lá, ó, lá atrás comigo, dê um tchau para as pessoas que estão assistindo a gente, agradecendo por mais este episódio do podcast. Tchau, pessoal, obrigado. E a gente volta com outra edição, com outro episódio do podcast 60 Minutos, contando a história dos 60 anos da Rádio Rural. Até lá.